Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de continuar aquela história toda do Banco Master que eu estava contando para vocês ontem e acabou o tempo. Então hoje eu vou começar por isso para terminar de contar tudo para vocês e vocês entenderem de fato o que está acontecendo. Eu vi alguns comentários com dúvidas também, então vou falar de tudo isso para vocês com bastante calma hoje, porque ontem eu tive que correr. Mas a gente vai falar também do Armínio Fraga, né? Que eu falei que ele falou Boston em Boston ontem, mas não contei o que ele falou de Boston. Então hoje eu vou contar porque vai dar tempo, e se ainda der tempo, para eu não atrasar o rolê ICL, que eu vou ter compromisso aqui com o horário, eu vou também falar do relatório Focus. Mas antes eu quero lembrar vocês, a gente ainda está longe da meta, faltam umas 300 inscrições, a gente tem aqui o quê? Umas 10 mil pessoas assistindo a gente? É só 300 entrarem lá, pode clicar no QR Code, entrar em iclmercado.com.br para vocês concorrerem, além de participar da aula, que vai ser incrível. Então é ganha-ganha, né, gente? Não tem como perder. Você ganha o ingresso para a aula e ainda pode concorrer a essa canequinha. E aí eu sempre falo, né? Não importa se entra aí no ICL Mercado, se entra no rolê, no N1, o importante é vocês participarem da aula, porque no fim das contas, esse é o melhor presente. Mas vamos lá, que tem bastante coisa para a gente falar, então vamos entrar em iclmercado.com.br e se inscrever aí para a aula de hoje, que às 8 horas eu estarei lá, então vocês vão me ver 2 vezes, mas agora tem agenda. Então entre em iclmercado.com.br para se inscrever e agora a gente vai para a agenda do dia, que também está bem cheia, então uma agenda bem recheada. Eu já tinha falado que vão começar a sair aqueles balanços corporativos, isso vai começar a tomar bastante espaço da agenda. Então vamos ver aí o que já saiu, o que tem para sair da nossa agenda de hoje. Antes da abertura saíram 2 balanços já de setor financeiro dos Estados Unidos. Quem que divulgou? Bank of America e Citigroup. Tá? Então aqui resultados de empresas do setor financeiro são os primeiros que saem mesmo. Então esses 2 já estão conhecidos. 6 horas da manhã, produção industrial de fevereiro. Às 6 horas da manhã, na Alemanha, índice de expectativas econômicas de abril, então expectativas daqui para frente. FGV divulgou o IGP-10, então aquele termômetro, né, que mostra ali como é que está a inflação do dia 10 ao dia 10 pela FGV. A gente traz esse dado para vocês durante a semana, então amanhã provavelmente a gente traga o dado para que vocês acompanhem aí o que pode já ter algum indício de inflação em abril. Às 9h30 da manhã tem Fed de Nova York com índice de atividade industrial do Empire State, resultado de abril aqui também. Então, basicamente, produção industrial dos Estados Unidos. Mas vamos seguir que tem mais coisa aqui na nossa agenda para a gente passar para vocês. 10 horas aqui no Brasil, saiu o Prisma Fiscal, que traz previsões do mercado sobre indicadores fiscais. Tá? Então, aqui não é só macroeconômicos, mas também indicadores fiscais. Presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin, vai discursar na Universidade de Carolina do Norte e o presidente Lula participa da cerimônia de abertura de uma fábrica da Nissan, hoje no Rio de Janeiro. Às 8h10, a Lisa Cook, que discursa, então tem aí o discurso da Lisa Cook em um evento em Washington, né, um evento de ex-alunos aí. Então sempre fala aqui, tá? Falou dirigente do Fed, vamos falar de Banco Central dos Estados Unidos, algum dirigente, algum presidente, algum diretor, ele vai falar o que se busca? Vai buscar sinal de política monetária. Então está todo mundo de olho aí para ver o que vai ser falado em relação à política monetária, juros e inflação nos Estados Unidos. É isso que está todo mundo tentando pescar o sinal. Mas tem mais coisa na nossa agenda, porque no fim do dia tem dado importante na China saindo. A China, quando divulga dado de PIB, produção industrial, vendas no varejo, investimento em ativos fixos, sai um compiladão ali de dados da China no mesmo dia. E isso é importante porque mexe muito com o humor do mercado no dia seguinte, até no nosso mercado mais ainda, porque somos aí países exportadores de commodities, os países emergentes exportadores de commodities têm mais sensibilidade a esse tipo de dado, porque a gente exporta commodity e a China importa muita commodity. Então, o ritmo da economia da China é muito importante por conta disso. Ainda tem o relatório de produção e vendas da Vale, mas só depois do fechamento, e balanço da United Airlines também depois do fechamento. Hoje a B3 divulga o rebalanceamento também da carteira teórica do Ibovespa.
Então, o Ibovespa ele sofre ali algumas mudanças, né, algumas modificações ao longo do tempo, os pesos são equilibrados e hoje é o dia que isso acontece, então a gente vai ter mudança no peso no Ibovespa e vamos conhecer ao longo do dia. Agora, antes de eu entrar na treta do Armínio Fraga, antes de eu trazer todo o assunto do Master, eu vou chamar o Diego para dar bom dia aqui, que ele está lá na redação, e ele já está pronto para contar para a gente o que aconteceu com as bolsas ontem, qual foi o movimento direcional. Então, Diego, conta para a gente. Bom dia para você, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia aqui específicos para a MH Schweitzer, que está atenta ao novo capítulo da nossa novíssima novela, que é a respeito do Banco Master. Bom dia para a Janir Lúcia, bom dia para o Jackson Júnior, bom dia para a Tina Tavares, bom dia para o Décio Marques, diretamente de Vitória. Enfim, bom dia para todo mundo. Olha só, Débora. A notícia de que os Estados Unidos resolveram dar uma trégua nas tarifas sobre eletrônicos deu uma animada legal no mercado nessa segundona. Foi aquele respiro que os mercados estavam pedindo. O Ibovespa, o nosso queridinho aqui no Brasil, avançou e fechou com alta de 1,39%, batendo os 129.453 pontos. Subiu bonito, e o melhor foi aquela alta generalizada, quase todo mundo ganhando. Lá fora, os gringos também ficaram muito felizes. O Dow Jones subiu 0,78%, o S&P 500 ficou logo atrás com 0,79%, logo na frente, e o Nasdaq entrou na festa com alta de 0,64%. Já o dólar resolveu dar uma recuada de leve, nada muito grande. Já é a quinta vez seguida que ele cai frente às principais moedas globais. Débora? Ontem o movimento foi otimista, viu, Diego? Todo mundo no positivo, todo mundo no azul aí. E aqui na nossa bolsa não foi diferente. As ações lá subiram praticamente em bloco, foi alta generalizada mesmo. A gente tem 87 papéis no nosso índice, só 11 ficaram no terreno negativo, um ficou estável, então nem subiu e nem caiu, e 87 ficaram ali. 87 não, a maioria ficou no terreno positivo, todos com altas até expressivas, mas a mais expressiva de todas, assim, o que puxou bastante o índice, até pelo peso, foi a Vale e também ali as ações de mineração e siderurgia por conta do preço da alta do minério de ferro, né? Então o minério de ferro ele subiu bastante, ele teve uma alta tanto em Singapura quanto também ali em Dalian, na China, né, que é o principal praça ali de negociação no minério de ferro. Então isso deu um fôlego bem grande para a nossa bolsa ontem, porque as commodities, como eu falei, têm peso bastante expressivo e essa trégua, essa possibilidade de trégua entre a China e os Estados Unidos animaram os dois lados. Então a Ásia foi para o terreno positivo, os Estados Unidos também foi e os dois acabaram puxando o mundo todo a reboque aí. Mas a gente tem essa novela, está longe de acabar. Então, qualquer discurso ou qualquer sinalização que se tenha contra essa negociação ou que traga ali, vá na contramão disso, acaba trazendo, azedando o humor. Por exemplo, ontem o Donald Trump, ele, em algum momento, ele falou, ele reforçou, porque ele vem com um discurso, eu acho que isso é importante falar. Eu falei que ele está um morde-a-sopra sem fim, né? Ele morde, assopra, fala, eu quero negociar com a China, ataca a China. Fala, não, vou sentar para negociar, isso está cada vez mais perto de acontecer. Aí, à tarde, ele fala, não, mas a gente tem que ver, né, porque eu não vou desistir das tarifas, eu quero proteger a indústria, eu quero repatriar as indústrias nos Estados Unidos, quero trazer de volta essas indústrias para cá. Então, fica um discurso desconexo, ao mesmo tempo que ele quer negociar, ele quer fortalecer as tarifas, quer reforçar as tarifas, ao mesmo tempo que ele quer negociar com a China, ele quer atacar a China. Então, isso traz essa incerteza para o mercado. E ontem, o pior momento do dia que a gente teve ao longo do dia todo foi justamente nesse momento que ele falou que ele quer reforçar as tarifas, que ele quer trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Quando ele falou isso, foi o único momento que o dólar subiu. Então, assim, a gente vê que a gente está muito refém desses discursos e qualquer escorregada, qualquer sinalização contrária vai azedar o humor mesmo. Vai jogar areia no chope, vai jogar água no chope também. Areia nas expectativas e água no chope, né? Fica melhor assim. Mas vai acontecer isso. Então a gente tem que ficar muito atento com esse movimento, porque a qualquer momento ele pode mudar. Então o otimismo está vigorando agora, mas ele pode não durar, né, até o fim do dia. E isso é muito importante da gente saber, e por isso que está tão instável, por isso que está tão incerto. Mas vamos retomar aquele assunto de ontem do Banco Master, porque esse assunto toma tempo e eu preciso de um tempo maior para explicar. Ontem eu não consegui,
Então eu vou retomar só alguns pontinhos aqui sobre o Master e o BRB, a compra de um pelo outro, só para a gente voltar aqui e lembrar o que a gente estava falando. Então, eu contei para vocês que o Master começou com políticas muito agressivas de captação. O que é captação? Quando você deixa seu dinheiro num banco, você está emprestando esse dinheiro para o banco. O banco pega o seu dinheiro e trabalha e empresta para outras pessoas esse dinheiro. Ele trabalha em cima desse dinheiro. Só que ele precisa que esse dinheiro entre. Isso que a gente chama de captação. Os bancos grandes, que eu falei ontem, os bancões, eles têm mais facilidade de captação. Por quê? Ele tem a folha de pagamento das pessoas no banco. As pessoas movimentam mais aquele banco normalmente por conhecimento, por facilidade, por ser um banco maior, por ter muita rede de agência, enfim, pelo motivo que pode, depende de pessoa para pessoa e de banco para banco. Pode ser porque ele é mais forte em crédito para o agro, pode ser porque ele é mais forte em crédito para setor imobiliário, pode ser porque ele tem muita folha de pagamento lá, então o salário das pessoas já entra ali e facilita para que ela permaneça naquele banco. Então a gente tem uma série de motivos que acabam deixando os bancos grandes mais fáceis, né, ou mais com essa facilidade de captação mesmo. Então eles já têm o fluxo quase natural ali do dinheiro entrando, eles só precisam trabalhar para que ele fique lá, para ele poder emprestar esse dinheiro para outras pessoas e ganhar com isso. Tá? Então, quando a gente fala de captação, é disso que a gente está falando. Um banco como o Master, que é menor do que esses bancões, ele vai ter mais dificuldade de conseguir que as pessoas deixem o dinheiro com ele. E por que ele começou a subir tanto, né, as taxas ofertadas? Justamente para competir e para ter mais atratividade. Então, o que o Master falava? Olha, deixa seu dinheiro aqui comigo, eu vou te pagar 160% do CDI, então 60% a mais do CDI que o bancão vai te pagar. Você deixa o dinheiro aqui comigo por um período, 1 ano, 2 anos, depois no final do período eu te devolvo esse dinheiro rentabilizado por 160% do CDI. O que é o CDI? É o índice que acaba refletindo a Selic. Se a Selic sobe, o CDI também sobe, eles andam juntinhos ali, tá? Então, eles vão sempre andar juntos. Se você está ganhando 160% desse CDI e ele acompanha a Selic, conforme a Selic for subindo, o CDI está subindo junto. E o que está acontecendo com a dívida do Master? Também está subindo junto porque ela está atrelada a esse CDI. Então, 160% do CDI, gente, é bastante coisa, principalmente no momento que a gente tem expectativa de alta dos nossos juros, porque essa dívida vai ficando mais cara. Começa assim, tá? Então, o Banco Master começou tentando capturar esse dinheiro das pessoas, captar esse dinheiro para poder emprestar para outros negócios, com uma taxa bem agressiva, bem acima da ofertada no mercado. Tanto essas em relação ao CDI, como também as pré-fixadas que chegaram a bater perto dos 20%. Então era um banco muito agressivo na captação e no marketing ali, para tentar realmente puxar esse recurso para ele. Só que o que aconteceu? A dívida dele começou a ficar cada vez mais cara, e essas dívidas vencem. Dá um momento que o CDI, que o CDB vence, ele precisa devolver o dinheiro para a pessoa com a rentabilidade que ele prometeu, que ele acordou lá no momento da compra. Então a pessoa deixou o dinheiro acreditando que ela ia ganhar 160% do CDI, ele precisa devolver esse dinheiro e cumprir isso. E essas dívidas, quando vencem, o banco precisa ter caixa para pagar. Aí é que começa o problema do descasamento do Master, o problema 1 do descasamento do Master. Essas dívidas começaram a vencer, e ele começou a ter que pagar, né? Então pagar ali as dívidas, e o caixa começou a ficar um pouco apertado, porque boa parte do patrimônio do Master não está em ativos líquidos. O que é um ativo líquido? É um ativo que você tem ali o papel, e se você consegue transformar ele em dinheiro rápido, dinheiro mesmo, bufunfa, ele vai ser líquido. Se você tem um ativo que você não consegue transformar rapidamente, em um dia ali, no máximo ou no mesmo dia, em dinheiro, aquele ativo não é líquido. E o grande problema do Master é esse. Ele tem muita dívida para pagar e não tem tantos ativos líquidos assim. Só para vocês verem aqui, eu até separei um número, só para passar aqui para vocês. No primeiro semestre de 2026, os CDBs que vencem do Master totalizam 7,6 bilhões. Só que ele só tem 3,7 em caixa ou ativos líquidos para pagar essas dívidas que estão vencendo. Então, pode faltar grana no caixa para honrar com esses compromissos. Esse é o problema 1 do Master. E aí que ele começou a acender o alerta de que ele poderia estar com algum problema para conseguir pagar ali as dívidas que ele assumiu com as pessoas que compraram os CDBs a taxas bem altas do Banco Master. E aí o que o Banco Master falava? Não, mas calma. Se você comprar um CDB nosso, né, um CDB que está muito acima do mercado, você ainda tem o FGC por trás.
que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição privada, mantida pelos próprios bancos para garantir a estabilidade do sistema financeiro, porque banco quando quebra, gente, é efeito dominó. Esse é o problema também e esse é o medo que se tem em relação à quebra do Banco Master. Então, o que ele falava? Você tem o FGC por trás. Se eu não pagar, o FGC paga, né? Se eu quebrar, o FGC paga. O FGC ele garante até 250 mil por instituição e por CPF. Então, se você tem até 250 mil no Master, isso está garantido pelo FGC. Tem 251 mil, os 250 mil estão garantidos e o 1 mil não. Então, tudo que excede os 250 mil já não está garantido pelo FGC. Só que usava-se o FGC, os bancos médios usavam o FGC como essa coisa da garantia. Não, calma, porque se der errado aqui tem o FGC. E os bancos grandes, que também mantêm, todo mundo mantém o FGC, e os bancos grandes mais ainda, porque tudo que se capta no mercado financeiro, nesse sistema financeiro bancário, uma parte vai para garantir o FGC, então vai para esse fundo para garantir a estabilidade do sistema. Os bancos grandes começaram a ficar incomodados, porque, eles estão aqui para competir com a gente, estão colocando uma taxa maior para competir, para pegar o dinheiro aqui, tirar da gente e levar para lá. E ainda estão falando que, no fim das contas, o FGC, que é mantido por todos, que vai arcar com o prejuízo se precisar. Então, isso começou a incomodar os grandes bancos também. Mas calma lá que tem mais coisa. E o que o Banco Master fez? Ele começou a achar algumas formas para inflar o balanço dele. O que é inflar o balanço dele? O balanço é uma foto, gente. Você tem uma foto no dia 31 de dezembro de um ano, você tem uma foto no dia 31 de dezembro do outro ano. Ele não é um filme, é uma foto e você compara fotos. E isso vai mostrar quanto você tem ali de ativos, quanto você tem de dívida, o que você tem ali dentro do seu patrimônio. É que nem a gente. Então vai mostrar o que tem dentro do seu patrimônio. E o Master usou algumas formas criativas de mostrar que tinha um patrimônio talvez maior do que ele realmente tinha. Então ele comprou o Voiter Indusval, que era um outro banco, com desconto. Na hora que ele pôs no balanço, ele fez uma evolução ali, uma equivalência patrimonial. Ele pagou, vamos pensar num carro, que foi o exemplo que eu dei ontem. Você pagou 30 mil no carro, mas ele vale 50, você joga lá que você tem 50 mil daquele carro e não 30, que foi o que você pagou. Então você ganhou aí 20 mil de aumento nesse patrimônio, certo? O Banco Master fez isso, ele comprou o Voiter por um preço, por desconto, e na hora que ele foi colocar isso no patrimônio, ele inflou para o valor que realmente valeria e não pelo desconto, né, e pelo preço que ele comprou. Outra coisa, ele tem muito precatório. O que é precatório, gente? Precatório é dinheiro a receber. Se você tem um dinheiro a receber, você não sabe quando você vai receber. Mas você tem ali um dinheiro a receber. Eu tenho 100 mil para receber do governo, de algum processo ali. Então tem um precatório, um direito de receber. O Banco Master, ele compra precatórios das pessoas. Então o banco chegava para a pessoa, ou os bancos que fazem isso fazem exatamente desse jeito. Débora, você tem 100 mil para receber? Mas você não sabe quanto você vai receber, mas você precisa do dinheiro hoje, né? Você não precisa do dinheiro daqui a 10 anos. Então faz o seguinte, eu compro de você por 40 e você me vende e eu recebo 100 mil por você lá no futuro. Isso se chama direito creditório. E tem fundos disso, tá? Então esses precatórios, eles não têm um mercado regularizado. É meio que ali no acordo, meio que no boca a boca. E como você precifica quanto vale um precatório? Aí que começa também a coisa, porque se você não tinha expectativa de receber, aquilo vale menos. Mas a partir do momento que você começa a ter expectativa de receber, passa a valer mais. Esse é um ponto. Só que também não tem nada que padronize o preço do precatório. Não tem uma tabela de precatório, não tem um mercado regularizado de precatório que a Ambima todo dia dá o preço daquele precatório. Não existe. Então, você pode ali dar o preço que você achar que vale. Isso também infla o balanço, então o balanço vai ficando maior. E aí entra na notícia que a gente parou ontem, que é justamente aqui. BRB, que é o banco que quer comprar o Master agora, comprou 5,9 bilhões, então quase 6 bilhões de crédito de outros bancos. 4,7 vieram do Master. Então ele botou dinheiro no Master, ele comprou crédito do Master e botou dinheiro no Master, o Master ficou com aquele caixa, isso também inflou o preço dele, inflou o patrimônio dele, e aí você tem vários pontos aí deixando o Master cada vez mais caro. No ano seguinte, o BRB vai lá e fala, eu quero comprar o Master. Eu quero comprar o Master, não todo o Master, só os créditos que me interessam, só a parte que me interessa. Eu quero comprar o Master de uma coisa que ele já tinha injetado dinheiro e ficou mais cara. Isso acendeu um alerta no Ministério Público, porque se você tem ali, né, um banco que já tinha comprado uma carteira de crédito
comprar crédito do banco, como eu expliquei ontem, também limpa o balanço, porque você tem ali, né, o balanço patrimonial tem os créditos que não são recebíveis hoje. Eles são recebíveis, se você tem um crédito, você vai pagando mês a mês, certo? O banco vai recebendo mês a mês. O que você faz? Você tira isso do balanço e entra dinheiro de uma vez só, se você vende aquele crédito. Então, isso também infla o balanço. Então, várias coisas ali foram injetando dinheiro e deixando o Banco Master cada vez maior. E isso começou, né, a fazer o banco ficar mais inchadão. No ano seguinte, ele vai lá e fala, estou à venda, e o BRB, que já tinha injetado dinheiro e deixado o Master mais caro, fala que vai comprar o Master por um preço também maior, porque ele está valendo mais do que ele valia antes de todas essas infladas. Então, isso realmente acendeu uma desconfiança no Ministério Público para tentar ali ver se esse acordo estava certo, até porque a gente está falando de um banco regional de Brasília, a gente está falando de um banco aí estatal. E a gente tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que uma dos artifícios usados aqui nessa venda, tá, foi justamente a forma que ela foi feita. Porque o Banco Master, né, ele teve ali o modelo de aquisição de proposto ali pelo BRB para comprar o Master. E o modelo foi prever compra de 49% das ações ordinárias. Ação ordinária é o que dá poder de voto, é o que dá poder de decisão, e 100% das preferenciais, que dão preferência em receber dividendo se tiver. Tá? Então, 100% das preferenciais e só 49% das ordinárias. Aí que está o pulo do gato. Porque o Vorcaro, que é o atual dono do Master, ficaria com 51% das ações que realmente decidem o rumo da empresa. E isso permitiu ao BRB evitar a necessidade de aprovação legislativa e reduziu a possibilidade de questionamentos por parte do Ministério Público e de quem? Do Tribunal de Contas. Então, eles fizeram de um jeito para tentar não acender alerta em ninguém. Só que todas essas questões que eu expliquei para vocês começaram a acender alerta não só do Ministério Público, mas também dos grandes bancos que começaram a achar isso estranho, mas também do FGC que falou, eu não quero ficar com a bomba na mão. Então, todo mundo começou a ficar, opa, peraí, o que tem aí? Por que está sendo feito dessa forma? E aí o Banco Master começou a ter que se explicar com razão, porque se ele está fazendo de uma forma para evitar tudo isso e fez todas essas infladas de patrimônio, isso gera desconfiança e tem que explicar sim. Só que aí tem outra questão, se não vender o Master, o que vai acontecer, né, com o sistema financeiro que, como eu falei, quando quebra, tem efeito dominó, porque um banco compra a dívida do outro, um banco tem CDB do outro, aí você não vai receber, isso começa a gerar, sim, um efeito cascata ali. Então está todo mundo preocupado, ninguém quer que o Banco Master quebre, mas também não querem ficar com o mico, ninguém quer ficar com o mico na mão. E aí entra também, né, as ligações políticas, porque a gente está falando de um banco regional de Brasília, e olha só as ligações políticas. O Banco Master, né, instituição privada, gerou surpresas e levantou questionamentos, até aí tudo bem. As negociações contaram com o envolvimento de figuras políticas influentes. Daniel Vorcaro, controlador do Master, é ligado ao ex-ministro Ciro Nogueira e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Já Augusto Lima, que também é sócio do banco, é casado com a Flávia Pérez, que mantém vínculos com quem? Com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Então, olha onde começa também a acender questões. Né? E aí tem uma informação quase em clima de fofoca, mas que eu sei que a gente gosta, né? Que fala também sobre algumas relações que existem por trás aí de Vorcaro, que é o dono do Banco Master hoje. A irmã do Vorcaro, que é a Natália Vorcaro, é casada com o pastor Fabiano Zettel, que também é dono do fundo de investimento Moriá. Em 2022, Zettel foi o maior financiador individual da campanha de presidência de Jair Bolsonaro. Aí tem umas outras coisas aqui que não importam, né? Que a festa da filha de 15 anos da filha do Vorcaro custou 15 milhões. Isso não importa. O que importa aqui é que tem muita gente envolvida, né, muitas pessoas aí ligadas à política envolvidas em uma operação que envolve um banco estatal do Distrito Federal. Né? Então, e que tem o Ibanez aí também metido na confusão, né? Todo mundo é muito amigo e por isso quem tem amigos tem banco, quem tem banco tem tudo, né? Então, a gente já entende um pouco do desenrolar dessa história. Mas o que está preocupando muitas pessoas? Porque tem gente que comprou o CDB do Banco Master por indicação
e falou, pô, agora eu que vou me ferrar, né? Tudo isso acontecendo, é bom, ninguém quer ficar comigo na mão, vai ficar na minha mão. Então, assim, gente, se você tem um CDB do Banco Master, o que pode acontecer? Né? Se ele for comprado, vendido, tudo bem. Vão salvar o Banco Master e você vai ter ali a sua rentabilidade recebida, você vai receber o valor. Se isso começar a dar muito problema, encontrarem sim algumas coisas que impeçam, né, alguns empecilhos ali em relação à compra e venda, e essa venda não se concretizar e o Master realmente não tiver caixa, porque tudo isso que ele inflou o patrimônio, gente, não é receita recorrente, não é caixa, não é líquido, é tudo ou ativo que está muito preso, que são os precatórios, ou é compra não recorrente, então ele vai comprar um Voiter todo ano para inflar ali o patrimônio? Não vai. Então, são coisas não recorrentes, e muito da receita do Master veio de receitas que não são recorrentes, que não recorrem ali, né, com o passar do tempo, não volta a acontecer. Então, o problema de caixa dele acontece. E aí, se ele não vender, não resolver essa história, quem tem até 250 mil ainda recebe pelo FGC, só que aí entra na fila do FGC e vai trazer dor de cabeça. Por isso que a gente sempre fala, sabe? Quando vai buscar um banco, né, às vezes precisa ali ter... Nossa, entrou alguma coisa no meu olho aqui. Quando vai buscar um banco, vai buscar um ativo, ou algo que eu quero deixar meu dinheiro, precisa sim de uma isenção nessa indicação. Você precisa saber tomar suas decisões e é isso também que a gente vai explicar na nossa aula de hoje, que acontece às 8 horas em iclmercado.com.br para se inscrever. E aí vocês já ficam por dentro de tudo, do que está acontecendo no cenário global, o que está acontecendo também em relação ao nosso Brasilzão e para não cair em cilada de banco, que às vezes oferece coisa muito boa, mas pode não ser tão bom assim, né? Pode ser o mico que vai ficar na sua mão ali. Então já se inscreve em iclmercado.com.br ou no QR Code que está aqui, no cantinho da tela, for mais fácil para vocês. E a gente se encontra hoje, às 8 horas da noite, 15 de abril, né? Então hoje, 8 horas da noite. Gente, eu tô assim de saúde e são só 11h30, né? E hoje o dia vai ser bem longo. Mas é isso, gente. Era essa história que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, mas se tiverem dúvidas, deixem no chat que amanhã a gente responde. E amanhã eu falo para vocês também do Armínio Fraga. Não vou mais adiar Armínio Fraga, porque a gente precisa falar desse homem, porque ele falou besteira e não foi pouco. Agora eu vou entregar no horário, aqui estou gravando, no horário para o Rolê ICL. Então, estão em mais... Nossa, até engasguei, ó. Estão em mais que excelente companhia aí com o William Deluca e Guga Noblar. E eu volto amanhã com as principais notícias e assuntos do dia. Um beijão e até amanhã, pessoal. É hoje a nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir. Uma aula muito importante para todo mundo porque ela ensina o básico de uma maneira muito fácil, para você poder já sair dali tendo uma outra visão e não fazer as besteiras que as pessoas costumam fazer. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link para você clicar e já entrar ali na sala de espera. Até de noite. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do homem da vida, esse energúmeno aí. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.